outras mudanças também nas regras das eleições de 2018 podem vir do Supremo Tribunal Federal, né? No início da tarde de hoje, os ministros retomaram o julgamento iniciado na semana passada para decidir se a lei da ficha limpa pode ser aplicada a políticos condenados por abuso de poder político e econômico antes de 2010, quando a lei passou a vigorar, né? Até agora, o placar está 5-4 pela aplicação da lei antes de 2010. É isso, Matheus? Dá uma olhada, vê se não saiu nenhuma mudança. O Celso de Mello está terminando o voto neste momento. Assim que a gente tiver, a gente já traz a informação. Olha só, Augusto, votaram a favor os ministros Fux, Fachin, o Barroso, a Rosa Weber e o Dias Toffoli. E contra votaram Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, o Alexandre de Moraes e o Marco Aurélio Mello. Neste exato momento está votando o Celso de Mello. Assim que a gente tiver o voto dele, eu fui um péssimo aluno de Direito e saí no terceiro ano, né? Eu fiquei mais no corredor da faculdade em passeatas aí do que em sala de aula. Mas me parece que a lei só retroage em benefício do réu. Claro, claro. Eu acho que isso aí é básico, até eu sei disso, né? Com o curso que eu fiz. Mas, então, essa decisão é meio doida. A decisão defendida pelos que acham que pode retroagir antes de até 2010. o começo dos tempos. Acho que não é por aí. Não é por aí. Eu gostaria muito que fossem punidos todos esses caras, porque se você buscar ali, aplicar a lei da ficha limpa rigorosamente a todos esses candidatos que aparecem, vai ter réu que não acaba mais. Mas eu acho que você não pode fazer esse tipo de justiça, começando pelo enforcamento de um princípio legal que é secular. E você, Marcelo Madureira? Ô, Patrick, repete pra mim aí, qual é a posição do ministro Gilmar Mendes? Ele é a favor ou não, contra? Ele é contra. Não faça isso. Então, Não faça isso, Maduro. Ele é contra retroagir. Exato. Ele é contra retroagir. Isso. Não, então eu sou contra o Gilmar Mendes em princípio sobre qualquer assunto. Ele pratica a copromagistratura. Ele pratica a copromagistratura. Eu discordo o seguinte, olha, eu acho que existe uma coisa chamada bom senso, pessoal. Um camarada que está habituado a delinquir e que já delinquiu, não tem porquê. O cara, evidentemente, ele vai delinquir de novo. Quer dizer, eu acho que a trajetória de qualquer pessoa, ela está escrita ali, né? Mostra a vida dela, mostra o comportamento dela. E eu acho que as leis, entendo também a dinâmica das leis, né? As leis não são estáticas, pelo contrário, acompanham a sociedade. Nesse caso específico, onde o cara se candidata para uma representação pública, um cargo de representação pública, é óbvio que o passado dele conta todo, absolutamente todo, tudo que ele fez e que ele não fez. Né? Independente digamos assim, dos fundamentos do nosso direito romano, que eu já acho um absurdo, porque a nossa sociedade, cada vez mais nas suas relações econômicas, o modelo anglo-saxão. A gente tem que adotar, na verdade, o modelo de justiça anglo-saxão. A gente usa esse direito romano aí, e eu sou engenheiro, hein? Eu estou metendo a minha colher no assunto que eu não entendo porcaria nenhuma. Mas esse direito romano aí é esse direito de chicanas, esse direito que permite que você entre aí nas entrelinhas, que você escape da justiça. Né? É um direito absolutamente engessado, é estático, né? Não é baseado como o direito anglo-saxão na questão da jurisprudência, que acompanha os hábitos, os costumes da sociedade, que tem mais up-to-date, né? Acompanha mais o dia a dia da sociedade. Eu posso ter falado grandes besteiras, mas eu, como um simples eleitor e pagador de impostos, né, e recebedor aqui do salário desse programa, eu tenho que manifestar a minha sincera opinião sobre esta coisa. Mas, a princípio, se o Gilmar Mendes vota A, eu voto B. Pronto. Sem medo de errar. E qual a sua opinião, André Azar? Eu discordo do meu caríssimo Marcelo Madureira. Se o passado de alguém é condenável e ele é um candidato a alguma coisa, não vote nele.
É dessa forma que, conforme a Madureira disse, a condição do eleitor se impõe. Em termos de lei, né, e eu acredito na regra do jogo, né, e eu cresci e acredito que é o certo, com a referência de que a lei não retroage para punir. Então, me parece bizarro, é muito bizarro que a Suprema Corte do Brasil, em 2017, esteja avaliando se um camarada que cometeu um fato criminoso ou não, mas um fato julgado, antes da existência da lei, pode ser punido por essa lei. Não faz o menor sentido, minha gente. Desculpa, aí é barbárie. Nesse julgamento, o Luiz Fux, entre outros, falou em julgamento moral. A Suprema Corte Brasileira está falando deliberadamente, em público, sobre julgamento moral, sobre julgamento ético. E o código, filhão? O que diz o código? Vocês são guardiões da Constituição. É uma barbaridade que essa votação esteja dessa forma, 5-4. Se o Celso de Mello aderir, 6-4 forma a maioria. A ficha limpa pode retroagir para casos anteriores a 2010. Onde está a segurança jurídica, gente? Pelo amor de Deus. Olha, não sei não, hein? Vou para Guiana. Ô, gente, acho que é importante ainda, falando de reforma, um tema importante, mas a gente vai ter que ser meio sucinto aqui, em razão do tempo. A gente tem vários assuntos importantes, porque na sequência do que sai da decisão do Supremo, os ministros também devem retomar a discussão sobre a possibilidade de candidaturas avulsas, na qual os pretendentes a cargos políticos poderiam concorrer sem a necessidade de filiação a partido político. Começa com o Madu. Ele está esperando lá, eu vou direto para ele. Viu, Madu? Olha só, na pauta estava uma ação do advogado Rodrigo Mesomo, que no ano passado tentou concorrer sem partido, né, à prefeitura aí do Rio de Janeiro, mas teve o registro negado pela Justiça Federal. O que você pensa sobre candidaturas avulsas, Marcelo Madureira, naquele pique do rádio? Serei breve, brevíssimo. Hoje tem um editorial, o jornal O Globo, que condena as candidaturas independentes porque elas não estariam, digamos assim, respeitando, por exemplo, os acordos políticos que você consegue através dos partidos, a organização política que você tem através dos partidos, ou seja, que os partidos são garantidores das instituições da democracia. Ora, os partidos políticos brasileiros não defendem porcaria nenhuma de democracia, porcaria nenhuma da sociedade, porcaria nenhuma do Brasil. Hoje, a única saída que a gente tem são candidaturas independentes que estejam em consonância com os desejos do povo brasileiro. São esses candidatos que nós queremos, são esses candidatos que têm que apresentar as urnas para receber os votos. Isso aí é, mais uma vez, corporativismo. Eu sou a favor totalmente das candidaturas independentes. E você, Augusto? Eu sou a favor, até porque o Brasil apresenta outra peculiaridade muito estranha. Enquanto você tem no mundo inteiro partidos e candidatos procurando eleitores, aqui se tem eleitores, milhões, procurando partidos, movimentos ou candidatos porque não se sentem representados pelo que existe por aí. Então não vejo problema nenhum, nada contra e tudo a favor. O sujeito é candidato, avulso. Você tem uma regulamentação que não é difícil fazer rapidamente e permite que apareçam pessoas que podem, ou não, mas podem talvez representar significar o que o povo está procurando. Então por que não abrir essa possibilidade? Eu não vejo nenhum problema e vejo vários pontos a favor. E você vê algum problema, Andreasa? Sou a favor, não vejo nenhum problema. Acho bem-vindo, gosto da ideia de que candidaturas avulsas representem concorrência para os partidos tradicionais. Acho que é uma ideia boa. Fala-se que esse tipo de modelo cria o personalismo já existe. O que é o Lula, se não um exemplo máximo de personalismo? Quer dizer, não é um problema adicional, um problema que nós já temos, típico da imaturidade do nosso sistema. O problema para mim é objetivo, é de modelo, né? Como financiar, e precisa ser discutido, né? E não foi. E também não é bom dizer, não é uma questão novamente para o Supremo decidir.
Essa Exato. é uma questão legislativa, é o Supremo Exato. legislando. Então, está errado o modo como a coisa é encaminhada. Mas, para mim, pensando no modelo, como ficaria o financiamento eleitoral, né? O candidato avulso não tem partido. Portanto, naturalmente, obviamente, ele não tem acesso ao fundo partidário. Não. Né? Isso é uma coisa que já cria, digamos assim, uma disparidade, né? Um desequilíbrio. Vá lá. E quanto ao financiamento, né? Ele teria acesso ao fundo a esse fundão eleitoral para financiamento que estão criando? Como seria dividido isso? Seriam mais elementos para botar a mão nesse butim. Essa questão muito delicada, essa sim ainda não foi discutida. E que me parece ser a mais séria. E o problema de discussões como essa, feitas de modo errado, né? Feitas no Supremo, mas mesmo que fossem feitas no Congresso, feitas nesse momento de crise da atividade política, em que as instituições políticas estão em crise, é que abre brecha para que se avance em oportunismos sem a devida reflexão. Então, em tese, eu sou a favor, mas fico receoso por esses pontos que apresentei aqui.